E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirmou na segunda-feira que a regulamentação das redes sociais é necessária para que o país volte à normalidade democrática e para garantir o fim da impunidade em crimes de ódio online. Esse é o nosso grande desafio. Desafio do Brasil, o desafio do mundo. Uma regulamentação que garanta a liberdade de expressão, não que deixe impune a liberdade de agressão, não que deixe impune a liberdade de praticar crimes nas redes sociais, crimes virtuais, que amplie, como se ampliou em mais de 20%, o número de suicídios de crianças e adolescentes na Europa por cyberbullying. É necessário para que nós possamos voltar à normalidade democrática, uma regulamentação e o fim dessa impunidade. Não há nenhum setor, e nunca houve nenhum setor na história da humanidade que afete muitas pessoas que não tenha sido regulamentado. A declaração do ministro ocorreu durante um seminário na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O julgamento das ações que tratam de regras para as redes sociais e responsabilidade por conteúdos postados na internet está marcado para o próximo dia 27 de novembro. São 3 ações que discutem o tema, sob a relatoria dos ministros Dias Toffoli, Luiz Fux e também Edson Fachin. E aí, Ana, trago aqui uma apuração da CNN que diz o seguinte, que o STF quer concluir com a apreciação desse tema de regulamentação da internet antes da posse do presidente eleito Donald Trump, que vai ocorrer em 20 de janeiro de 2025. Faz sentido isso, Ana? Paula, olha, de onde eles tiram esses números, essa salada que o Moraes fez sobre regular as redes sociais para fim da impunidade, os crimes virtuais nas redes. Ele fala assim, crimes virtuais. Que tipo de crime? Está falando de que tipo de crime? Porque a gente pode discutir pedofilia, ameaça, enfim, mas ele simplesmente jogar crimes virtuais nas redes, como se você debater política, você questionar seus governantes, como se tudo isso fosse crime, e aí vem aumento de 20% do suicídio de jovens na Europa por cyberbullying. Peraí, de onde ele tirou esse aumento de 20% de suicídio por cyberbullying? E se isso realmente é um dado da Europa, o que o Brasil tem a ver com um dado da Europa? Se de fato existe esse dado de 20% de suicídio por cyberbullying, e aí o curioso é que eles nunca mencionam uma taxa importante que o próprio Robert Kennedy Jr. trouxe sobre a pandemia, como trancar todo mundo, trancar os jovens, deixar os jovens sem uma vida saudável, como aquilo trouxe grande depressão para milhões de jovens no mundo. Isso eles não falam. O perigo foi simplesmente nós questionarmos a história do tranca tudo, a economia a gente vê depois, a saúde dos jovens a gente vê depois, a escola a gente vê depois, o ensino a gente vê. E isso foi crime. Isso foi crime. Então, Paula, eles falam com uma pompa, eles sabem que eles estão falando apenas para a bolha deles. Por isso que eles precisam regular as redes sociais, porque o que eles falam, ninguém tem o menor respeito. De onde, ministro? De onde vem esse número? 20%, aumento de 20% de suicídio de jovens por cyberbullying na Europa. Nós gostaríamos de divulgar, debater isso, porque isso é um número grave. Falam para eles, estão ali apenas com espelhos, falando para eles mesmos e querem a censura, porque a eleição dos Estados Unidos deu o recado no tom certo para esse tipo de discurso. Vocês não são mais ninguém,
e como Elon Musk colocou, nós somos a mídia agora. Augusto, chama atenção, né, como ele atrelou a regulação das redes sociais à volta à normalidade democrática. Ele sem falar das agressões ao português, né? Se isso aí fosse crime, mas não tinha, poucos ministros estariam em liberdade. Vamos lá. Eles tratam a Europa como se fosse um país só, né, Ana? A Europa, como se a Turquia, a Dinamarca fosse a mesma coisa. Eu pergunto o seguinte, de onde veio esse estudo? Eu afirmo que é uma fake news. O que o ministro está espalhando deveria botar nesse inquérito do fim do mundo. É mentira. Prove, de onde veio esse número? E em quais países isso está acontecendo? Ou é tudo igual? Como a Europa, é tudo uniforme. Eu quero saber onde morreram, onde houve 15% de suicídios, onde foi para 25% e tal, mais. Que providências os países tomaram? Por que isso não está acontecendo no Brasil? Cyberbullying. Alguém conhece aqui algum brasileiro que se suicidou por causa de cyberbullying? Vocês conhecem? Alguém ouviu falar? Pergunto a quem está nos acompanhando. Eu não conheço ninguém. Então é só lá. Se a Europa, então, não tomou nenhuma providência, por que nós vamos nos adiantar? Quero saber em que ele se baseou, pois eu afirmo, não se baseou em nada. Nada. É mentira. E mais, ele está confessando que está agindo fora da lei. Se não há nenhuma regulação, como ele fala, da internet, com base em que ele comete violências sucessivas, proibindo acesso à rede, bloqueando contas bancárias, proibindo que a pessoa dê qualquer opinião, proibindo tudo. Baseado em quê? Não dá para esperar a regulação. Em que lei ele se baseia? Um ministro do Supremo está confessando com todas as letras que age fora da lei.